Olá, vamos então para mais um vídeo. E hoje, como eu já coloquei algumas vezes aqui, eu sou psicanalista, atuo na clínica e sou professora também. E lá na universidade onde eu trabalho, eu também dou aulas de psicologia. E eu tô dando psicologia do adulto e do idoso. E hoje na aula me fez pensar uma questão que quando a gente dá essa disciplina, a gente fala do desenvolvimento físico, depois do cognitivo e depois do psicossocial. E o livro que a gente trabalha, que é o da Papalha, Desenvolvimento Humano, a gente trabalha pelo viés ali do Erik Erikson, que vai falar das 8 crises que nós temos, né, das crises normativas que nós vivemos ao longo da vida. E quando a gente chega na idade do idoso, essa idade ela é dividida em 3 momentos, que a gente chama dos jovens idosos, dos idosos jovens, que são aqueles entre 65 até 75 anos. Depois a gente fala dos idosos mais velhos, que seria dos 75 aos 85, e depois dos idosos, né, mais velhos, né, quer dizer, idoso jovem, o idoso e o idoso mais velho. Esse idoso mais velho, que é a partir dos 75 anos, ele não entra, por exemplo, na nossa estatística, no sentido de que aqui no Brasil, a expectativa de vida é em torno ali dos 75 anos. Então, qualquer pessoa que passa dessa idade, de alguma forma, ela está ali fugindo de uma estatística, de uma estimativa. Pois bem, mas eu estou colocando isso por quê? Porque dependendo de qual momento do ciclo de vida do idoso esse sujeito está, ele pode estar passando por essa crise normativa que o Erik Erikson chama de uma crise entre a integralidade do ego e o desespero. O que o Erik Erikson vai trazer sobre isso? O idoso que entende, que faz a interpretação de que ele fez boas escolhas na vida, de que ele viveu uma vida dentro do que deu para fazer, que ele está satisfeito com o que ele construiu. Esse sujeito, ele consegue, por exemplo, lidar com o fim da vida, seja aos 75 anos ou para aqueles que vão um pouco mais, né? Como algo que não traz tanto desespero. No entanto, aqueles idosos que chegam nessa idade entendendo que não fizeram boas escolhas, que se arrependeram de algumas coisas, alguns idosos até que trazem um certo amargor da vida, são idosos que têm algum tipo de arrependimento das suas escolhas, e isso faz com que eles se sintam mais desesperados, chegando ali no fim do tempo de vida. Porque se um jovem ele quer mudar as suas escolhas, ele tem tempo para conseguir realizar essa mudança. Ele tem mais tempo, ele tem mais, claro que estatisticamente falando, mais tempo para ele poder operar essa mudança. Claro que ser idoso não significa que eu estou mais próximo da morte, porque a gente sabe que existe acidente, existe doenças orgânicas, uma série de coisas que podem, obviamente, antecipar. A gente não morre só pessoas na faixa etária do idoso. Mas, se a gente for pensar o tempo, a estimativa de vida, o jovem que se arrepende de alguma coisa e tenta reformular a sua decisão, ele tem tempo. Que nem o sujeito da meia-idade. Por mais que ele também esteja ali, talvez, se separando, se divorciando, entrando num novo casamento, ou fazendo o que a gente chama de transição de carreira, ele também entende aí que ele tem uma boa, diríamos, perspectiva de tempo. Mas o idoso, a partir dos 65 anos, se a gente for pensar numa estimativa de vida de 75, ele sabe que ele tem 10 anos. E algumas mudanças em 10 anos são um pouco mais difíceis, como, por exemplo, uma transição de carreira. Não que não seja impossível, mas esse sujeito ele pode se sentir um pouco limitado por conta desse tempo cronológico, e isso trazer a ele o que o Erik Erikson chama de desespero. Desespero em saber que esse tempo cronológico está encerrando e que talvez ele não tenha tempo para fazer todas as mudanças que ele gostaria. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.